Glória a Deus. Você pega aí a sua espada, a sua Bíblia e abra no livro de Romanos 12. Romanos 12, versículo 12. Todos acharam? Amém, glória a Deus. A palavra de Deus, amado, fala assim, ó: alegrai-vos na esperança e sedes paciente na tribulação, perseverais na oração. Amém. Senhor, fala conosco, Senhor, nessa noite. Senhor, que tu venhas apenas colocar aquilo que o Senhor queres que eu fale, Senhor, nessa noite para a tua igreja, para os teus filhos. Quero falar apenas aquilo que o Senhor colocar, Senhor, no meu coração, aquilo que o Senhor tem determinado na minha vida, Senhor. E hoje à noite, Senhor, que tu venhas, que nós possamos, Senhor, receber a verdadeira esperança de ti, meu Deus. Nós queremos te louvar e te agradecer. Podeis sentar. Nós vamos falar sobre a esperança, como diz o livro de Romanos 12, né? E diz: alegrai-vos na esperança e sedes paciente na tribulação. A esperança, amado, ela trabalha junto com aquilo que nós confiamos, mas ela é algo que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, que possamos sentir. Então a esperança é aquilo que nós acreditamos, como nós acreditamos que Cristo um dia ele vai voltar, vai vir buscar a sua igreja. Então essa confiança que nós temos em Deus, é essa confiança que nós temos na palavra de Deus. Então a esperança é aquilo que nós confiamos, que ainda não vemos, que não podemos ver, mas nós temos a certeza que um dia algo irá acontecer na nossa vida, porque nós servimos um Deus poderoso, um Deus em que nós confiamos, um Deus em que nós colocamos as nossas esperanças. Mas às vezes, amados, nós colocamos a nossa esperança em coisas materiais, em coisas que podem falhar na nossa vida, coisas que falham. Às vezes nós colocamos a nossa esperança em coisas como o dinheiro. O dinheiro é tudo na nossa vida. O dinheiro é o bambambam da nossa vida. Então sem dinheiro nós não somos nada. E nós possamos ver que tudo isso, o dinheiro, as pessoas, o nosso emprego, às vezes o nosso emprego ele está acima de todas as coisas na nossa vida. Se eu não for trabalhar, se eu não estiver naquela empresa, eu não estou bem. E nós esquecemos que o autor, alguém liga aqui para mim, por favor, que está quente. É que está esquentando aqui. É que eu estou a minha pressão está meio alterada, mas graças a Deus ele dá todas as coisas. Pois é. Então deixa eu te falar. Então às vezes nós colocamos a nossa esperança no nosso dinheiro, no nosso emprego, ou então colocamos esperança em pessoas, ou então colocamos a nossa capacidade, do nosso conhecimento, daquilo que a gente, eu sou intelectual, eu sou o cara, eu sou sábio, e às vezes nós depositamos a nossa esperança nessas coisas. Mas tudo isso, amado, o dinheiro, as pessoas, o emprego, o autoconhecimento, tudo isso falha, tudo isso pode falhar. Tudo isso pode falhar na nossa vida, eles são falhos, mas isso pode falhar, mas o nosso Senhor não falha, o nosso Deus jamais falhará. E quando nós depositamos a nossa esperança em Deus, quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus, as coisas acontecem na nossa vida. Você começa a ser abençoado, Deus começa a operar na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu trabalho. E às vezes nós fazemos coisas que a gente nem imagina que ia acontecer, porque a nossa esperança está em Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda todos os dias. Então a palavra de Deus, Ele fala, que nós em Salmos 43:11, Ele fala: porque você assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda louvarei, e Ele é meu Salvador. Então, amado, a nossa esperança tem que estar em Deus. Não é no homem, não é nas pessoas,
não é no nosso dinheiro, não é no nosso trabalho, no nosso emprego, porque tudo vem dele, tudo vai para ele. É ele que faz todas as coisas na nossa vida. Sem ele nós não somos nada. E todas essas coisas, amados, quando nós depositamos a nossa esperança, quando nós confiamos nos nossos bens, quando nós confiamos nas pessoas, nos nossos amigos, é aonde as coisas começam a desandar, as coisas começam a não acontecer nas nossas vidas. Por quê? Porque a minha esperança não está em Deus. A minha esperança está no homem, está no meu bem financeiro, está no meu trabalho. Então nós precisamos sim realmente esperar, confiar em Deus, confiar no Senhor. Lá em Gênesis 22:8, a palavra de Deus fala lá que Abraão, quando o Isaac perguntou: pai, cadê o cordeiro para fazer o sacrifício? Isaac estava ali naquela condição, mas ele confiava no seu pai, ele tinha a esperança que o seu pai ia conseguir o cordeiro. E Abraão, da mesma forma, ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus, ele esperava em Deus. E quando ele se preparou para sacrificar o seu filho, onde Deus tinha pedido, Deus ouviu a sua voz, e ele mandou: Abraão, pare, porque agora eu sei que tu confias em mim, porque agora eu sei que tu confias em mim, porque agora eu sei que a tua esperança está em mim. Obrigado, Jair. E Deus operou o milagre. Deus fez aparecer um cordeiro do nada para o sacrifício, e Deus poupou a vida de Isaac. E assim Deus também, ele tem poupado a minha e a sua vida. Mas às vezes, amado, nós queremos bater de frente com Deus, porque Ele nos ajuda de uma tal forma, de uma maneira tão especial na nossa vida. E às vezes nós esquecemos que Deus existe. Colocamos, como a gente falou aqui, colocamos a nossa esperança, a nossa confiança em outras coisas materiais, que um dia tudo vai passar, porque quando Jesus voltar, nada nós podemos levar, a não ser se encontrar com Ele na agora sem nada. Aonde um dia Ele foi preparar um lugar, e eu creio, eu confio, eu tenho essa esperança que Ele vai voltar, e Ele vai buscar a sua igreja, para levar para a Nova Jerusalém. E nesse dia eu quero subir com cada um de vocês, mas nós precisamos, amado, realmente confiar em Deus. Nós estamos passando por um momento difícil, de pandemia, é gripe, é Covid, a gente vê tantas pessoas se contaminando, mas nós precisamos confiar em Deus. Assim como Deus foi com o povo no Egito, Ele também é conosco hoje. Então nós precisamos confiar mais em Deus, colocar nossa esperança realmente em Deus, porque Ele não falha, Ele jamais falhará, e tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. As suas promessas serão cumpridas na minha e na sua vida, mas para isso nós precisamos ser esperançosos, esperar no Senhor. Às vezes nós queremos passar na frente daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, nós queremos agir, como falei, agir da nossa própria vontade, do nosso próprio jeito, mas Cristo não age dessa forma. Como diz a palavra de Deus lá no começo, Ele disse que nós temos que ser pacientes. Uma coisa que o ser humano, é complicado o ser humano, a paciência. Por mais que você seja uma pessoa tranquila, calma, mas uma hora você estoura, uma hora você explode. Porque isso é natureza do homem. Isso é natureza do homem. Então ele diz, a palavra de Deus em Romanos 12, que nós temos que ser pacientes. Paciente em quê, amado? Quando está tudo bem, quando está tudo maravilha, quando está tudo legal na nossa vida. Ele diz, seja paciente na tribulação. Ele diz que nós temos que ser pacientes quando os problemas vierem na nossa vida. Nós temos que ser pacientes quando a dificuldade bater na sua porta, quando a dificuldade bater na sua vida. A palavra de Deus diz que eu e você temos que ser pacientes. Mas muitas das vezes nós não conseguimos. Mas se nós colocarmos, como diz a palavra de Deus, confiarmos em Ele, confiarmos em Cristo, colocarmos a nossa esperança nele, as coisas irão acontecer na minha e na sua vida.
porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Como eu falei anteriormente, Ele não mente, Ele não engana, Ele é o Deus que faz e cumpre, que cura, que opera, que abençoa, que restaura, que faz grandes coisas na nossa vida. Então, eu e você, amados, precisamos confiar em Deus, precisamos esperar no Senhor. Porque, e ter esperança em Deus é colocar nossa confiança na pessoa certa. Aquilo que eu falei agora no livro de Gênesis 22, 8. Abraão confiou em Deus. Abraão sabia que Deus ia dar o escapo, que Deus ia arrumar o cordeiro para ele. Mas se nós formos olharmos também, quando nós deixamos de esperar em Deus, quando nós deixamos de acreditar em Deus, deixamos de confiar em Deus, aí vem sobre nós algo terrível na nossa vida, vem o medo. E quando o medo vem na nossa vida, vem outras coisas junto com ele. Então, amados, nós não podemos ter medo de nada, porque nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Foi Ele que nos escolheu. Já lá no ventre da nossa mãe, muito tempos atrás, Ele já tinha um projeto, já tinha um plano para nós. E Ele nos escolheu para estar aqui, para servir. Então nós temos que, realmente, amados, confiar em Deus, esperar no Senhor. Porque a esperança, ela nos produz grandes coisas, frutos. Quando nós esperamos em Deus, os frutos começam a frutificar nas nossas vidas. As pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão conosco, eles também começam a ser abençoados, eles começam a receber bênção de Deus, eles começam a se multiplicar, eles começam a frutificar, porque a esperança, sua esperança está em Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então nós precisamos, amados, sim, ter a esperança, ter essa esperança em Deus. Lá em Jó, livro de Jó 4:6, ele fala da esperança também. Jó 4:6, deixa eu ver aqui. Porventura, não és o teu temor de Deus, aquilo em que confia, e a tua esperança, a retirada dos teus caminhos, a retirada dos teus caminhos. Lembra-te, acaso já perece algum inocente, e onde foram os retos destruídos? Jó, ele confiava, nós sabemos a história de Jó, ele tinha esperança em Deus, ele tinha esperança em Jesus. Nós sabemos que Jó, ele passou por tantas coisas, por tribulações, por lutas. Jó perdeu sua família, Jó perdeu a sua casa, Jó perdeu os seus bens. Satanás fez o que quis com Jó, mas ele não pôde tocar na alma de Jó. Por quê? Porque a esperança dele estava em Jesus. Então na alma de Jó, Satanás não podia tocar. E assim somos nós também. Satanás não pode tocar na nossa alma, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. E se nós somos templo de Deus, amados, nós temos que viver na presença de Deus. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, nós temos que estar na casa de Deus, temos que estar na presença de Deus. Nada é mais importante neste mundo do que estar diante de Deus, de que estar na casa de Deus, de que estar na presença de Deus. Eu sei que nós estamos passando por essa situação, poucos não podem vir, outros estão gripados, outros testaram positivo, mas se nós colocarmos a esperança em Deus, Ele vai nos curar. Ele vai lhe curar. Você que sair do outro lado, Deus vai lhe curar. Tenha esperança em Cristo, porque Ele vai te curar, porque Ele vai te dar vitória. Para a gente, essa pequena, não vou me prolongar mais, vou parar por aqui, ainda tem algumas coisas, mas eu queria fazer uma pergunta para cada um de nós nessa noite. A pergunta é o seguinte: aonde está a tua esperança? Em que tu tens esperado? Em quem? Em que? Aonde? Nós vimos que nós temos que ter a esperança em Deus, em Jesus.
e mais nada. Pode vir, amado, o que vier, pode vir o vendaval, pode vir as lutas, as batalhas, as guerras. Mas se você esperar em Deus, você vai ter vitória. Nós vamos ter vitórias, nós vamos ter conquista. Porque Deus, Ele está conosco todos os dias. Porque Ele está comigo e com você. Então fique de pé no seu lugar. E fique maquinando aí na sua mente. Aonde está a minha esperança realmente? Em que eu tenho esperado? Em que eu tenho colocado a minha esperança? Será que é no seu dinheiro? Será que é nas pessoas, nos amigos? Será que é no seu conhecimento? Será que é no seu trabalho? A minha e a sua esperança, ela tem que estar em Jesus Cristo. Porque Ele vai vir buscar eu e você um dia. E eu quero que todos vocês subam para a Nova Jerusalém, para a nova cidade. Feche seus olhos nesse momento. Comece a falar com Deus, comece a se perguntar: aonde está a tua esperança? Aonde está a tua esperança? Tu tem colocado a tua esperança em quê, amado? O Senhor nessa noite, Ele tem algo para te entregar.